Até aqui temos estudado sobre o problema do mal e o livre-arbítrio. Mas você já parou para pensar como que surgiu o mal no universo? E como o mal presente no universo afeta tão diretamente o nosso planeta? Esse é o assunto que nós vamos estudar juntos na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal e a esta imensa classe da Escola Sabatina, onde juntos, pela graça de Deus, a cada semana temos nos aprofundados no estudo da Palavra do Senhor, a fim de compreender mais e melhor a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Eu quero aqui agradecer aos mais de 500 pessoas que já estão inscritas neste canal e pela graça do Senhor estão fazendo com que mais e mais pessoas tenham acesso e oportunidade de compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Na última semana, várias pessoas acessaram este conteúdo e só na lição da semana passada, mais de 1000 pessoas estiveram conosco assistindo este conteúdo apresentado. E como eu disse, mais de 500 pessoas se inscreveram no canal. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu empenho, pela sua ajuda para que este canal e este conteúdo aqui apresentado de forma tão sincera, de forma tão humilde, possa alcançar mais e mais pessoas para o reino de Cristo Jesus. Agora, nosso objetivo não é mais alcançarmos 500 pessoas. Isso nós já fizemos. O nosso objetivo agora é, pela graça de Deus, alcançarmos 1000 inscritos, ou seja, 1000 pessoas participando desta grande classe da Escola Sabatina que tem proporcionado a mim e a você o privilégio e a alegria de compreender mais e melhor a palavra do Senhor. Por isso, se inscreva no canal, deixe o seu like, também deixe o seu comentário para que saibamos como este conteúdo tem abençoado a sua vida e de forma especial também compartilhe com outras pessoas, para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade, como eu e você, de participarmos dessa grandiosa classe da Escola Sabatina. Eu quero convidar você a uma breve oração e logo em seguida iremos então à leitura do verso para memorizar e também a compreensão do tema geral da lição dessa semana. Ore conosco. Maravilhoso Deus e Pai, em todo o mundo há mais de 500 pessoas que estão conectadas neste canal, buscando compreender melhor e mais a vontade do Senhor para a nossa vida. Nesta oportunidade, onde quer que uma dessas pessoas estejam, alcança-as com sua bênção, dê a elas discernimento, sabedoria, perdoe os seus pecados e, de modo especial, leve-as à Bíblia, para que sejam não somente iluminadas e orientadas, mas também alimentadas com o poder, a fé e a esperança que vem de Ti. Fica conosco e nos dirige no estudo desta manhã, nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Dito isto, quero ir juntamente com você ao tema geral da lição dessa semana, por isso convido você a tomar em suas mãos a sua lição, bem como também a Bíblia, para que juntos possamos compreender aquilo que está aqui apresentado referente ao conflito cósmico. Esse é o tema geral da lição. E o verso para memorizar, como eu disse, está em Gênesis, capítulo de número 3, no verso 15, que eu quero ler com você nesse momento. O texto diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto está contido dentro do capítulo 3 do livro de Gênesis, no desfecho final, antes do homem e da mulher serem colocados para fora do jardim do Éden. Momento aquele que é descrito em que o homem opta por obedecer à investida do inimigo e desobedecer à clara instrução apresentada por Deus. Diante desse contexto e cenário, Deus então apresenta aquilo que para a teologia cristã é chamada da primeira profecia messiânica, ou o primeiro momento em que há uma menção de que Jesus viria ao mundo, se tornaria o Messias ou o ungido e salvaria a humanidade da condição de pecado em que ela se encontrava. A lição da Escola Sabatina vai dizer assim: o grande conflito entre Cristo e Satanás é central para a teologia bíblica. Embora a ideia de um conflito cósmico entre Deus e seres celestiais seja um tema importante nas Escrituras, atualmente muitos cristãos rejeitam
ou deixam de lado este conceito. Note bem. No entanto, o tema de um conflito cósmico segundo o qual o diabo e os seus anjos se opõem ao reino de Deus não é algo que possamos ignorar. Nessa semana, abordaremos como as duas perguntas a seguir podem ser respondidas de acordo com algumas passagens bíblicas fundamentais. E que perguntas são essas? Primeiro, que partes das Escrituras ensinam que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás? E segunda pergunta, de acordo com as Escrituras, qual é a natureza deste conflito? Então veja bem, embora muitas pessoas possam ignorar esta importante verdade ou este importante princípio e tema bíblico, nós precisamos compreender que estamos vivendo num mundo afetado por um conflito cósmico. Um conflito que envolve o inimigo e Deus. E por consequente, também o planeta, o mundo em que vivemos. E consequentemente, a minha e a sua vida. Nós vimos nas últimas semanas que existe um problema relacionado ao mal. E mais do que isso, que dentro desse grandioso problema relacionado ao mal, eu e você fomos dotados com liberdade, livre-arbítrio, para que possamos ter condições de, mediante a compreensão e o conhecimento da palavra de Deus, tomarmos decisões, seja ao lado do Senhor, seja ao lado do inimigo de Deus. Agora, nessa semana, vamos compreender melhor a origem deste conflito cósmico e como ele nos afeta diretamente. Na lição de domingo, você e eu teremos a oportunidade de estudar sobre um inimigo fez isso. E note como de forma muito clara e simples a palavra de Deus nos ajuda a entender como o mal afetou o nosso planeta. Observe o que a lição vai dizer. Na pergunta de número 1, a lição diz assim: leia Mateus capítulo 13, verso 24 a 27. Como essa parábola nos ajuda a compreender o mal que existe em nosso mundo. Quando você vai a Mateus capítulo 13, no verso de número 24 a 27, você encontrará a parábola onde é mostrado o contraste entre o joio e o trigo. Lembra dela? O proprietário do campo planta em sua terra boa semente, planta o trigo. Mas enquanto o trigo nasce, percebe-se também que junto com ele nasce joio. E é feito então uma pergunta ao dono da terra, se ele queria que os seus servos fossem lá e retirassem o joio para que somente o trigo crescesse. Então o dono, o proprietário da terra diz: não, deixe que ambos cresçam juntos. E quando chegar o momento de serem colhidos, o joio será colhido primeiro, atado e jogado ao fogo. E o trigo então será guardado no celeiro. Mas para explicar o motivo pelo qual o joio nasceu e cresceu junto com o trigo, o proprietário da terra diz assim, que um inimigo fez isso. O inimigo fez isso. Compreendendo isso, observe o que a lição vai dizer. Se tudo o que Deus criou era bom, por que existe então o mal no mundo em que eu e você vivemos? Essa parábola nos ajuda a entender, não somente naquilo que nós já colocamos, mas principalmente naquilo que a lição ainda abordará. Observe, a lição diz assim: o dono do campo respondeu à pergunta de seu servo dizendo: um inimigo fez isso. Mateus capítulo 13, verso 28. Depois, Jesus identificou aquele que semeia a boa semente no campo como o filho do homem, que é ele mesmo. Mateus capítulo 13, no verso de número 37. Ou seja, aquele que plantou a boa semente no campo mencionado pela palavra é o próprio Jesus Cristo. Mas a lição ainda vai adiante. Além disso, explicou que o campo é um mundo. Mateus capítulo 13, verso 38. E que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Mateus capítulo 13, no verso de número 39. Com isso, Jesus escreve de maneira bastante explícita que existe um conflito cósmico entre ele e Satanás. Você consegue entender? Se na parábola utilizada no capítulo 13, Jesus é aquele que planta a boa semente, e o mundo, ou o campo, é o mundo em que eu e você vivemos, logo o inimigo que plantou a semente do joio é o inimigo de Deus, Satanás. Então note que entre Cristo e Satanás há um litígio, há um conflito,
Porque enquanto um está fazendo algo que é bom, o outro está literalmente plantando aquilo que é ruim. A lição ainda vai adiante e vai colocar da seguinte maneira: por que então não acabar com o mal agora mesmo? Se Deus já sabe que o inimigo veio e planta o mal em nosso meio, por que então não dar fim, neste mesmo momento, ao mal e àquele que causa este mal? A lição vai responder: não é possível ser feito desta forma. O Senhor responde: porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. De acordo com a parábola, Deus acabará com o mal, mas arrancá-lo antes do momento certo resultaria em danos colaterais irreversíveis que acabariam prejudicando também o bem. Você consegue entender? Deus sabe que no mundo em que eu e você vivemos, um mundo criado perfeito, sem imperfeições, um mundo de harmonia, um mundo onde a perfeição reinava, Deus fez tudo o que era correto, tudo que era bom. Contudo, o inimigo veio a este mundo e plantou neste mundo o mal. E o mal acabou alcançando toda a humanidade e toda a criação. Arrancá-lo ou terminar com ele neste momento seria também arriscado, porque poderia prejudicar aqueles que Deus deseja salvar, ou seja, todos nós. Você consegue entender isso? Deus tem um tempo determinado para dar fim ao mal e às consequências que ele nos traz, mas esse momento ainda não chegou. No relógio de Deus ainda há tempo para que, de forma especial, seja o bem como o mal sejam revelados em sua plenitude. E eu e você, como estudamos na semana passada, tenhamos então clareza e discernimento para tomar de forma segura a decisão ao lado do Senhor. É isso que a lição vai nos apresentar no decorrer dessa semana. Porque na lição de segunda-feira, nós vamos ver sobre a origem do conflito na Terra. Veja bem, a lição vai colocar assim: se tudo que Deus criou era bom, como o mal surgiu em nosso mundo? Veja, se você vai lá ao livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 31, você notará que ao final da criação, no sexto dia, Deus declara que tudo era muito bom. Logo, surge então a pergunta: se tudo era bom, como o mal surgiu no ambiente, neste mundo perfeito que Deus havia criado? A lição coloca assim: quando Deus terminou de criar o mundo, tudo era muito bom. Contudo, a quarta pergunta da lição dessa semana vai dizer assim: como o mal chegou então à Terra? Que luz o livro de Gênesis lança sobre a natureza do conflito cósmico em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 7. Note, você conhece de forma muito extensiva o capítulo 3 do livro de Gênesis. O capítulo 3 do livro de Gênesis traz o momento em que Deus, outrora tendo orientado Adão e Eva a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva é então visitada pela serpente. E no diálogo iniciado entre Eva e a serpente, Eva é convencida pelo inimigo a desobedecer à vontade de Deus e anuir a sua própria vontade. Diante da opção ou da falsa opção de tornar-se como Deus, Eva então crê na palavra do inimigo e descrê da palavra de Deus. Desobedecendo então, ela toma do fruto e então come. A partir do momento que Eva desobedece à vontade de Deus e aceita obedecer à vontade do inimigo, este mundo é alcançado pelas consequências do mal que já existia no universo. Observe o que a lição vai dizer para mim e para você. A serpente, identificada como o próprio diabo, em Apocalipse capítulo 12, no verso 7 a 9, levanta mentira sobre o caráter de Deus, porque a serpente estava dizendo que Deus estava mentindo. Então a lição complementa: é certo que vocês não morrerão. Gênesis capítulo 3, no verso de número 4. Alguém, a serpente ou Deus, estava mentindo. E agora Eva tinha uma escolha a fazer: acreditar em Deus ou na serpente. Lembre-se que na semana passada falamos exaustivamente sobre a questão do livre-arbítrio. A possibilidade que Deus nos deu, o dom que nos foi outorgado, para que eu e você tenhamos condições de fazer escolhas, tomar decisões.
ao lado do Senhor ou ao lado do inimigo. Uma vez que diante de Eva foi colocada a possibilidade de Deus estar mentindo, ao contrário do que ela deveria ter feito, de ir buscar a presença de Deus e pedir que o Senhor esclarecesse o que estava acontecendo, Eva então decidiu tomar a decisão ao lado do inimigo, desobedecer a palavra de Deus e anuir aquilo que o inimigo estava apresentando a ela. A partir deste momento, o mal, como eu disse anteriormente, já presente no universo, acabou sendo feito também parte do planeta em que eu e você vivemos. E não só isso, acabou fazendo parte também da vida humana. A partir da desobediência, Eva começa a sentir, tanto ela quanto Adão, os efeitos do mal na vida humana e no ambiente, no mundo em que eles estavam vivendo. Mas a lição vai ainda adiante e agora vai esclarecer para mim e para você a origem do conflito no céu. Agora observe o que a lição diz. Os capítulos 1 a 3 de Gênesis são suficientes para mostrar que o mal existia antes da queda de Adão e Eva. Então veja bem, o mal presente no mundo hoje já estava presente no universo antes da queda de Adão e Eva. Por isso, eles foram assediados pelo mal e convidados a desobedecer à vontade de Deus, praticando o erro e assim trazendo as consequências do mal para a vida humana e para o planeta em que vivemos. Então, isso tem que ficar muito claro para mim e para você. Gênesis capítulo 2 já nos dá a indicação de que Deus havia previamente advertido Adão e Eva quanto à presença do mal e o perigo de aceitá-lo na vida deles e as consequências que teriam. Gênesis capítulo 2, no verso 15 a 17, deixa isso claro. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comerdes, certamente morrerão. A fim de compreender a origem do conflito no céu, a pergunta de número 5, bem como os textos que virão a seguir, nos levam a entender que o mal surge no céu através de um ser perfeito criado por Deus, um querubim cobridor. Quando você vai a Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 19, bem como também a Êxodo capítulo 25, verso 19 e 20, e também no livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do verso 12, você notará que o mal surge no coração de um anjo criado por Deus. Esse anjo tinha a função de ser o anjo cobridor, aquele que está na presença de Deus. E quando você observa com cuidado a descrição que esses textos nos traz, você perceberá que cada um deles alude àquilo que aconteceu em um episódio na Terra, com indivíduos humanos, mas também que lança luz sobre aquilo que aconteceu com o próprio anjo do Senhor. A lição vai dizer assim: antes de cair, o ser que ficou conhecido como Satanás era um querubim cobridor. Além de ser identificado como este querubim, ele era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeito em formosura. E estava no Éden, no jardim de Deus. Ezequiel capítulo 28, verso 12 e 13, vai nos dizer isso. Nenhuma dessas coisas poderia ser dita a respeito do rei de Tiro, que também é mencionado no capítulo 28 do livro de Ezequiel. Logo, quando você se depara com o capítulo 28, você notará que há ali duas descrições. Uma descrição que é feita sobre o rei de Tiro, um reino terrestre, mas também ali é mencionado características e situações que não podem ser colocadas sobre um rei terrestre. Características e descrições que só podem encaixar sobre este ser que estava na presença do Senhor. A lição vai adiante e vai dizer assim: um ser celestial identificado como estrela da manhã e filho da alva, como em Isaías capítulo 14, verso 12, decidiu se exaltar e se tornar semelhante a Deus. Consegue entender? A descrição feita tanto em Ezequiel quanto em Isaías nos levam a entender que houve um ser na presença de Deus, no céu, que desejou ser maior que Deus. Quando você observa a descrição feita, você vai notar que, como foi dito ali em Ezequiel, houve iniquidade no coração desse ser, violência e, sobretudo, o coração dele se elevou. O desejo dele era se colocar no lugar de Deus, estar no lugar de Deus. Isso fazendo conexão com Gênesis capítulo 3, fica muito claro,
porque também é isso que o inimigo oferece a Eva, a possibilidade de ser como Deus. Você consegue entender? A lição ainda vai colocar o seguinte: ele se encheu de orgulho, pior ainda, decidiu ocupar o lugar de Deus e levantar calúnias contra o Senhor. Você consegue entender? Houve um momento na história do universo em que um ser perfeito permitiu que o mal e a maldade, a desobediência e a contrariedade à vontade de Deus nascessem em seu coração. Essa contrariedade e esse desejo de rebelião e desobediência fez com que este ser desejasse o lugar de Deus e a adoração que era devida unicamente ao Senhor. Com isso, o mal surgiu na presença celestial. Neste ser e a partir dele, o mal se disseminou, alcançando não somente os anjos, mas também, como vimos anteriormente, também o primeiro casal. Contudo, se avançamos, você notará que o mal que surgiu no céu, através desse ser perfeito, agora contaminado pelo pecado, e também que atingiu Adão e Eva, não ficou restrito somente a esse contexto. Você verá, através do estudo da lição e da Bíblia, que Jesus também teve que enfrentar frente a frente o mal presente através deste ser identificado na Bíblia como Satanás. Na lição de quarta-feira, a lição nos traz o seguinte tema: se você me adorar. E a lição diz assim: o desejo de Satanás de usurpar o trono de Deus também se revela nas narrativas da tentação. Estamos mencionando aqui Mateus capítulo 4 e também Lucas capítulo 4. Aqui vemos a realidade do conflito, ou do grande conflito, entre Cristo e Satanás, mas desenrolado de maneira bastante nítida e expressiva. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, como está em Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 1, com o propósito expresso de ser tentado pelo diabo. E antes de enfrentar esse desafio, Jesus jejuou 40 dias. Então, quando o diabo apareceu, ele tentou Jesus a transformar pedras em pães, e não foi bem sucedido. Na tentativa de levar Jesus a agir com presunção, o diabo o tentou a se atirar do pináculo do templo. Satanás distorceu as escrituras ao sugerir que, se Jesus fosse verdadeiramente o Filho de Deus, os anjos o protegeriam, mas também foi mal sucedido, porque assim como na primeira tentação, também na segunda, Jesus apegou-se à palavra de Deus e permaneceu fiel e obediente àquilo que o Senhor expressa em sua palavra. A terceira tentação revela claramente o que o diabo estava tentando fazer. Ele queria que Jesus o adorasse. Note bem, o inimigo vem à terra, tenta Adão e Eva e leva-os ao pecado, à desobediência. Eles então pecam e deixam de ser aqueles responsáveis diretos pelo planeta em que vivemos. Esse planeta, entre aspas, é entregue nas mãos do inimigo. Agora, estando de posse desse planeta, no momento em que Jesus aqui estava para realizar o seu ministério de salvação e redenção, Satanás vai até o Filho de Deus. E agora vai tentá-lo a fim de que, ao levar ao pecado, Jesus possa adorá-lo. E adorando, possa então definitivamente entregar não somente este planeta, mas toda a possibilidade, toda a oportunidade, toda a chance de salvação nas mãos do inimigo, entregando não somente o planeta, mas todas as nossas vidas às mãos daquele que deseja o nosso mal. Pelo contrário daquilo que intentava o inimigo, Jesus permaneceu firme e resolutamente crendo e obedecendo a palavra de Deus, aquilo que Adão e Eva não fizeram. Jesus então vence o inimigo pelo poder da palavra do Senhor. A lição ainda complementa dizendo, Lucas capítulo 4, verso 6, um texto paralelo, é ainda mais detalhado. Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem quiser. Lucas capítulo 4, verso 6. Essa era a declaração do inimigo. Como o mundo lhe foi entregue pela desobediência de Adão e Eva, agora ele poderia entregar a Jesus se Jesus o adorasse. Esse era o foco, este foi o objetivo, que Jesus pudesse adorar a criatura, invertendo todo o sistema da criação.
aonde o Criador recebe a adoração da criatura. Mas era aqui, neste momento, a criatura que desejava usurpar a adoração destinada unicamente ao Senhor. Nos três casos, Cristo usou a palavra para se defender dos ataques do inimigo. Será que aqui temos uma lição importante para mim e para você? Certamente que sim. Assim como Jesus venceu o inimigo e as tentações trazidas por ele pelo poder da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, eu e você também podemos vencê-lo pela fé e pelo poder da palavra do Senhor. A lição vai caminhar para o seu final e na parte de quinta-feira vai nos apresentar o seguinte tema: a natureza do conflito cósmico. A lição coloca assim: como é possível um conflito entre Deus e Satanás? Se o conflito cósmico fosse simplesmente por poder, teria acabado antes de começar. Isso é um fato. Deus é imensamente mais poderoso do que o inimigo. Se o conflito fosse simplesmente de natureza física e em embate de poder, logicamente esse conflito nem teria começado. Ele não estaria se discorrendo até hoje. Contudo, a lição vai adiante e ainda acrescenta o seguinte: este conflito gira em torno da disputa sobre o caráter de Deus. Um conflito sobre acusações caluniosas que o diabo levantou contra Deus, de que ele não é totalmente bom e amoroso. Essas afirmações não podem ser desmentidas pelo poder ou pela força bruta, mas permitindo que as criaturas comparem os dois personagens concorrentes. Você consegue entender? Se Deus tivesse colocado fim ao mal através do seu poder, eu e você, seres humanos, não teríamos condições plenas de saber quem de fato estava correto, se era Deus ou Satanás em suas alegações. Ao permitir que o mal se desenvolva, se revele e mostre as suas faces, ou principalmente as suas consequências, o Senhor dá a mim e a você condições plenas de, por um lado, conhecer o caráter puro e perfeito do Senhor, e por outro lado, conhecer e experimentar as mazelas das consequências do mal e do pecado. Agora, de posse do conhecimento dos dois lados, eu e você, como vimos na semana passada, temos liberdade para escolher a quem iremos seguir. Se permaneceremos firmes e resolutos obedecendo a palavra do Senhor, ou se faremos como Adão e Eva, e muitos de nós temos feito hoje, desobedecido a palavra de Deus e optado por obedecer à mensagem e às insinuações do inimigo. Eu e você temos agora diante de nós escolha e oportunidade de tomarmos decisões. Caso Deus houvesse eliminado o mal no início, nunca compreenderemos de forma clara o caráter de Deus e a vontade do inimigo. Mas porque Deus agiu dessa forma, hoje você e eu temos plenas condições de saber qual as alternativas que temos, a descrição de ambos os caráteres e de forma consciente tomarmos uma decisão ao lado do Senhor. A lição termina dizendo assim: desde o início, o plano de Satanás é fazer com que as criaturas cresçam que Deus não é justo e amoroso e que a sua lei é opressiva. Não é de admirar que Jesus se refira a ele, ao inimigo, como mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Jesus, por outro lado, veio ao mundo para dar testemunho da verdade. João capítulo 18, verso de número 37. E combater as mentiras de Satanás, derrotando-o e, em última análise, destruindo o diabo e seu poder sobre o mundo. A palavra grega traduzida como diabo significa acusador, mostrando mais uma vez que o conflito cósmico diz respeito a crenças, especialmente sobre o caráter de Deus. Assim como fizera no início, o inimigo tem feito até os dias de hoje. Ele acusa a Deus e o seu caráter, levantando calúnias e insinuações de que Deus não é bom, Deus não é amável e que a sua lei é opressiva, levando eu e você a trazermos ao nosso coração e mente dúvidas em relação ao caráter de Deus. Contudo, eu e você não somos culpados por ter dúvida. Nós somos culpados se permanecermos na dúvida e não formos a Deus em busca da verdade. A mesma verdade que Jesus veio revelar, a mesma verdade e o mesmo caráter que Jesus veio mostrar que, de fato, o caráter de Deus é bom e a sua lei é justa e santa. Assim, Deus coloca diante de mim e de você
o privilégio, mas também a responsabilidade de posse do dom que nos foi dado, o dom da liberdade, fazermos a escolha certa, escolha que nos leve a aceitar a vontade do Senhor e a seguir aquilo que Ele nos tem orientado. Que pela palavra do Senhor e pelo conhecimento do caráter de Deus revelado em Sua palavra, você e eu tenhamos a oportunidade e, mais do que isso, recebamos poder para viver a vontade do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E nós nos encontramos na próxima semana para mais uma vez nos reunirmos nessa grande classe da Escola Sabatina para nos aprofundar no estudo da palavra do Senhor. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal para que mais e mais pessoas façam parte desta grande classe e sejam ricamente abençoados. Que Deus o abençoe.